Boa tarde, gente. Conforme eu prometi, eu estou aqui para corrigir as atividades que foram passadas hoje pela manhã. Então, vamos direto ao exercício. Eu não vou ler os textos, porque vocês já têm todos os textos aí. Eu vou fazer só uma correção rápida, não é? Para vocês corrigirem o que vocês fizeram. A primeira pergunta do exercício é: que estrofe do poema faz referência ao desmatamento? Aí você vai responder a estrofe 8 e a estrofe 10 do poema escrito por mim, viu? Da minha autoria. Então você vai ler a estrofe 8. Você vai reescrever aí. Vamos ver o que é que diz a estrofe 8 e a estrofe 10. Cuidar bem da Amazônia, nosso grande coração, evitar o desmatamento, preservar nosso quinhão, não deixar a violência invadir o nosso chão. Estrofe 8. Estrofe 10. Cuidar bem da nossa terra, não tostar o nosso chão, com queimadas absurdas que matam o nosso florão. Elimina nossa fauna, traz tristeza para a nação. Então, são essas duas estrofes que fazem referência ao desmatamento. O nosso tema da semana, que é desmatamento da Amazônia, não é o eixo norteador que nós estamos trabalhando essa semana, como eu já falei de manhã, para vocês aí no grupo, tá bom? Então, vamos para a segunda pergunta. Qual a diferença entre... Sim, aí pediu que vocês comentassem, não foi? Que reescrevesse a estrofe e comentassem. Então, eu vou colocar aqui um comentário, fazer um pequeno comentário, só para vocês terem uma ideia como é que deve comentar, não é? Que a estrofe do poema faz referência ao desmatamento, a estrofe 8 e a estrofe 10, e eu pedi que vocês comentassem. Então, vocês vão comentar mais ou menos assim, olha... O desmatamento traz prejuízo e muita tristeza para todos nós. É uma forma de comentar. Porque com a derrubada de árvores e queimadas constantes, a nossa Amazônia fica cada dia mais pobre da sua flora e da fauna, não é? Vocês podem colocar isso aqui, é apenas uma dica que eu estou dando. Com as queimadas, muitos animais morrem, o que pode ocasionar a extinção de algumas espécies. Então, isso são tipos de comentário que vocês podem colocar aí no trabalhinho de vocês, tá bom? Pedir que comentasse, não foi um pequeno comentário. Pronto, se você comentou mais ou menos isso aí, está bem. Outros comentários a respeito do desmatamento, não precisa fazer um texto grande, isso aí é um pequeno comentário mesmo, só para mostrar que você está entendendo a questão do desmatamento da Amazônia, que é o eixo norteador dessa semana, e que também você sabe pensar e escrever, tá bom? Então, vamos para agora a segunda pergunta. A segunda pergunta diz assim: qual a diferença entre desmatamento e queimadas? Vocês sabem? É simples, né? Uma pergunta simples. A diferença entre desmatamento e queimadas é que as queimadas é o desmatamento provocado por incêndios, enquanto o desmatamento significa derrubada de árvores por várias formas, não é? A derrubada de árvores é acabar com a Amazônia de vários jeitos. Uma delas, as próprias queimadas. No caso, o desmatamento é gênero e a queimada é espécie. Eu escrevi isso aqui para dar uma ideia a vocês, a diferença entre desmatamento e queimadas. O desmatamento é uma coisa mais generalizada, né? Porque pode desmatar de várias formas. E a queimada é feita através dos incêndios, que a gente tem visto muito na televisão, nos programas, na internet. Então, isso é muito triste, não é? E a gente precisa pensar sobre isso, evitar, porque a gente também pode provocar queimada jogando qualquer coisa, um fósforo, uma coisa perto de uma mata. Não pode jogar perto de onde tem mato para queimar as nossas matas, não é? De jeito nenhum. Então,
eu acho que a 2 está respondida, não é? Vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta é, não é bem uma pergunta, é um pedido. Transforme a segunda estrofe do poema em prosa. Qual é a segunda estrofe do poema? Vamos ver. Com a tua independência, tornastes a nossa vida mais digna, mais prazerosa, também mais reconhecida. Nossas riquezas, com isso, ficaram mais protegidas. Essa é a segunda estrofe. O que está pedindo? Que você transforme esse poema em prosa. Por que eu pedi? Porque nós estamos aqui fazendo quase uma revisão do que a gente tem estudado ultimamente, não é? Já disse em outras videoaulas o que é a diferença entre prosa e poesia. Poesia é um texto escrito em versos que tem rimas. A prosa é um texto escrito em parágrafos e não contém rimas, é um texto linear, como a gente costuma escrever, não é? E a diferença principal aqui, no caso, quando você vai transformar essa estrofe em prosa, é você retirar as rimas, abandonar, porque o texto em prosa, ele não admite rimas. Muito pelo contrário, fica até feio escrever um texto em prosa e colocar rima, com palavras que rimam, né? Coração com anão, esse tipo de coisa. Minha com galinha, minha galinha. Rima é isso, né? Vocês sabem. Então, vamos ver aqui. Transforma a estrofe do poema, a segunda estrofe do poema, em prosa. Foi o que eu pedi. Aí você pode colocar assim, olha, eu já li a segunda estrofe e eu fiz aqui para vocês entenderem. A independência do Brasil tornou a nossa vida mais digna e nos deu mais prazer e reconhecimento. Eu transformei em 2 parágrafos. O primeiro parágrafo foi esse. O segundo parágrafo. Nossas riquezas ficaram mais protegidas com a independência do nosso país. Pronto, fácil, né? Transformar a poesia em prosa. Então, mais uma resposta, não é? Das questões que foram pedidas no exercício da manhã. Vocês tinham que ler o texto, a poesia, da minha autoria, Brasil Retumbante, e também eu pedi para vocês lerem o hino nacional e coloquei para vocês lá no grupo, tá bom? Então, vamos para o 4. A intertextualidade, isso é um tema até novo para vocês, mas eu estou explicando aqui. A intertextualidade consiste em escrever um texto utilizando-se das palavras e sentidos de outro texto. Então, é como se fosse um texto que ele é escrito com base no outro e que a gente pega o sentido daquele texto e coloca no nosso texto. Isso é o que a gente chama de intertextualidade. Essas palavras podem ser sinônimos, pode ser palavras, a mesma palavra, mas também podem ser palavras sinônimas, viu? Que dá sentido, porque é a questão do sentido, não é a questão só da palavra em si, é a questão do sentido do texto. Então, a intertextualidade significa fazer isso, escrever um texto com base em outro texto e que você vai usar palavras e sentidos daquele texto original. Então, vamos ver aqui. Aí tem assim, a intertextualidade consiste em escrever um texto utilizando-se das palavras e sentidos de outro texto. Que estrofe do texto a autora utilizou com maior frequência palavras que estão na letra do nosso hino? Foi a primeira estrofe. Olha, Brasil, Brasil retumbante, nossa pátria tão querida. Esta semana fazemos mais anos de tua vida, pois fostes tu libertada para seres só nossa lida. Veja bem, quais são as palavras que tem no hino nacional e que tem nessa estrofe? Tem Brasil, Brasil 2 vezes, tem retumbante, tem a palavra nossa, tem a palavra pátria, tem a palavra vida. Então, com tudo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 palavras, porque eu perguntei qual é a estrofe
contei mais palavras do hino nacional dentro do poema, não é? Primeira estrofe, só que durante todo o poema nós temos palavras que tem no hino nacional. A palavra garrida, aparece a palavra florão, não é? Muitas palavras, outras palavras aparecem. Aparece a palavra liberdade, que aqui nesse texto a gente, ao invés de colocar liberdade, colocou livre, não é? Que diz assim, ó, com a tua independência, falamos de independência, que também significa liberdade, tornastes a nossa vida mais digna, mais prazerosa, também mais reconhecida. Nossas riquezas, com isso, ficaram mais protegidas. Nosso ouro, nossas matas, nossa Amazônia querida, nossa gente tão amada, né? O pátria amada, idolatrada, salve, salve, tem um hino, né? Nosso solo aquecido também fala do nosso solo. Nosso céu, fala de céu tão azulado. Nossa bandeira estendida. Aqui no poema, nesse poema, mas lá no hino nacional também tem palavras céu, tem palavra, deixa eu ver, amada, essas palavras que estão lá no hino nacional. Então, de uma certa forma, existe uma certa intertextualidade, porque é um hino feito para o Brasil, e o hino nacional, o hino brasileiro, fala também de liberdade e de independência, e esse aqui também fala de liberdade e de independência. Então, por isso que eu estou dizendo que é um texto que foi feito com base na intertextualidade, porque pega-se o hino me deu base para fazer esse texto, não é? Então, vamos para o outro. A outra questão. Eu já li, não foi? A questão A4 diz quais foram as palavras que estão na primeira estrofe. Agora vamos para a quinta questão. A quinta questão pede que você retire do hino nacional, não é? Que você acabou de fazer, que você fez essa comparação entre o texto e o hino, das palavras que existem no texto e que existem no hino. Agora nós vamos fazer uma pesquisa de palavras que tem no hino, que são substantivos, palavras que dão nome aos seres, mas também vamos ver as qualidades que existem no hino. Tem muitas qualidades. O hino nacional ele é rico de substantivo e de qualidades que a gente chama de adjetivo. Então, eu tirei alguns para vocês fazerem. Não é obrigado a tirar todos, não. Então, vou citar aqui a lista dos substantivos que foram tirados do texto por mim, do hino nacional, desculpa, eu pedi que retirasse do hino nacional, coloquei até o hino para vocês, não foi? Então, agora a gente vai retirar. Olha, os substantivos. Ipiranga, no nome do rio, né, as margens do Ipiranga, margens, solo, brado, que significa grito, liberdade, sol, braço, peito, sonho, amor, céu, cruzeiro, mãe, florão. Todas essas palavras são substantivos. E as qualidades, professora? As qualidades do hino, as palavras que são qualidades, tem muitas. Esplêndido, profundo, retumbante, forte, fúlgidos, intenso, risonho, límpido, gentil, lindos, eterno, garrida, estrelado, novo e plácidas. Eu retirei essas. Parece que ao todo eu retirei 14 substantivos e 14 adjetivos, 14 qualidades. Então, minha gente, o exercício está aí, conforme eu prometi, fiz uma breve correção. Eu espero que vocês entendam e espero que coloquem as fotos do exercício no meu privado pra gente, que eu vou analisar, que vocês escreveram, viu? Fizeram todas as tarefas que foram pedidas por mim na parte da manhã. Boa tarde e tchau.